Olá! Quando a gente pensa em saúde do coração, o que geralmente vem à cabeça? Dieta, exercício, né? Mas e se um dos maiores riscos não estivesse no prato, e sim no nosso ambiente, mais especificamente durante a noite? Pois é. E essa pergunta, por mais estranha que pareça, está no centro de uma pesquisa gigantesca que pode, de verdade, mudar a forma como a gente enxerga a nossa saúde. É só a gente parar para pensar. Vivemos num mundo que, literalmente, nunca desliga. Tem luz de poste, da TV, do celular, o tempo todo, 24 horas por dia. É super conveniente, claro, mas os cientistas começaram a se fazer uma pergunta bem séria. Qual é o preço que a nossa biologia paga por isso? E aí que entra um estudo novo e bem importante, publicado no JAMA Network Open. Ele descobriu uma conexão que estava meio escondida, sabe? Uma conexão poderosa entre toda essa luz noturna e a saúde do nosso coração. E para investigar essa ligação, não foi qualquer coisinha não. Foi um esforço científico monumental. Os pesquisadores não ficaram no achismo. Eles foram lá e mediram a exposição à luz de cada pessoa numa escala sem precedentes. Dá uma olhada nesse número. Foram quase 89 mil participantes e acompanhados, todos do UK Biobank, que é um dos maiores e mais detalhados bancos de dados de saúde do mundo. E se o número de pessoas já é grande, olha a quantidade de dados coletados. 13 milhões de horas de exposição à luz. É muita coisa. E ter tanto dado assim na mão é o que permite aos cientistas achar padrões com uma precisão incrível, conseguindo separar o que é só ruído do que é um sinal de verdade. Então, como é que eles fizeram isso na prática? Foi bem inteligente. Cada participante usou um sensor de luz no pulso, tipo um relógio, por uma semana. Depois, os pesquisadores pegaram esses dados e cruzaram com quase uma década de registros de saúde, acompanhando o que aconteceu com essas pessoas ao longo do tempo. O objetivo era cristalino. Não era sobre luz da rua ou estimativas. Não. A ideia era medir a luz real, pessoal, que chega em cada indivíduo e ver se isso poderia prever problemas cardíacos anos depois. E o que eles descobriram? Bom, os resultados dessa empreitada toda foram, para dizer um mínimo, alarmantes. Vamos dar uma olhada no que os dados mostraram. A pergunta dos pesquisadores era bem direta. A luz que a gente recebe à noite está ligada a doenças cardíacas? E como os pontos-chave do estudo já adiantam, a resposta que eles encontraram foi um sim bem grande. Para a gente entender direitinho esses resultados, é super importante saber como a comparação foi feita. Eles pegaram um grupo exposto a maior quantidade de luz à noite, o pessoal do top 10%, e compararam com um grupo que tinha as noites mais escuras, os 50% com menos luz. E olha só a diferença que isso fez. As pessoas no grupo das noites mais claras tiveram um risco 56% maior de insuficiência cardíaca, 47% maior de ataque cardíaco e 28% maior de derrame, em comparação com aquelas nas noites mais escuras. São números que realmente chamam a atenção. E o impacto não foi só em uma ou duas condições, não. A associação apareceu em uma lista bem grande de doenças cardiovasculares graves, como doença arterial coronariana, fibrilação atrial e as que a gente acabou de ver. E agora vem o ponto crucial. Essa ligação continuou forte mesmo quando os pesquisadores levaram em conta dieta, exercício, genética e até a duração do sono. Isso quer dizer que a luz noturna não é só um detalhe, ela parece ser um fator de risco por si só, independente de outros hábitos. Tá, mas por que a luz teria um efeito tão poderoso? A resposta para isso está dentro da gente, no nosso relógio biológico, um mecanismo fundamental que governa a nossa saúde. Nossos corpos funcionam como uma programação de 24 horas, super precisa, conhecida como ritmo circadiano. Pensa nele como um relógio mestre interno que mantém tudo sincronizado, desde a hora que sentimos sono até o ritmo do nosso coração. A luz é o principal sinal que acerta os ponteiros desse relógio mestre. O problema é que, quando a luz atinge nossos olhos à noite, um momento em que o corpo espera a escuridão total, ela envia um sinal confuso. Isso desregula o relógio, que, por sua vez, bagunça os sistemas do coração que ele controla. A longo prazo, isso aumenta o risco de doenças. E o estudo também revelou umas nuances importantes. As associações foram ainda mais fortes em alguns grupos específicos. Em mulheres, no caso de insuficiência cardíaca e doença arterial coronariana. E em pessoas mais jovens, para insuficiência cardíaca e fibrilação atrial. Diante de todas essas descobertas, a implicação é ao mesmo tempo simples e profunda. A pesquisa está apontando para uma nova e poderosa estratégia de prevenção. E aqui está, direto da conclusão do estudo. A mensagem não poderia ser mais clara. Prevenir doenças cardíacas pode envolver mais do que apenas dieta e exercício.
pode também envolver a busca pela escuridão. No fim das contas, a grande lição é essa. A saúde do nosso coração é uma questão de 24 horas. O que acontece enquanto dormimos ou tentamos dormir é tão importante quanto o que fazemos quando estamos acordados. E isso deixa a gente com uma pergunta forte para refletir. Em meio a essa nossa vida moderna, sempre iluminada, talvez um dos atos mais saudáveis que a gente possa ter seja simplesmente apagar as luzes,